Namastê, grupo querido, saudações Namastê. a todas aqui presentes e aqueles que vierem posteriormente ou assistirem pelo vídeo. Vamos ao nosso último encontro dessa série sobre o tema Bhakti Yoga, de acordo com a Bhagavad Gita. Esse é o quarto verso. Então, a Bhagavad Gita apresenta, de acordo, né, com todos os grandes mestres estudiosos da Bhagavad Gita, Krishna apresenta quatro caminhos de autorrealização e comunhão com o Supremo. Já falamos nos outros encontros sobre Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga e agora Bhakti Yoga, o último e o mais destacado na Bhagavad Gita, né? Todos os grandes estudiosos dizem que Krishna enfatiza muito Bhakti Yoga, né? Inclusive, alguns dizem até que ele acrescenta um elemento singular no caminho de yoga, até então, né? Se bem que eu acho que às vezes isso é uma visão dos acadêmicos, porque, na verdade, Krishna fala que a Bhagavad Gita ele estava apenas restabelecendo esse conhecimento que ele tinha se perdido e ele voltou a estabelecê-lo. Então, é um fenômeno muito parecido como, por exemplo, o que Jesus faz, né? Ele fala, olha, eu não vim aqui para acrescentar nada, nem um pingo, né? Nada, não venho acrescentar nada, eu venho apenas resgatar a essência. Então, parece que essa é a missão dos grandes mestres, sempre estar resgatando a essência quando o Dharma, quando a virtude, né, a justiça, ela se desvirtua. Então, os grandes mestres, eles vêm com essa, justamente com essa missão de restabelecer o Dharma. Então, é isso que Krishna está fazendo, né, ao enfatizar a Bhagavad Gita, na minha visão. Ele não vem acrescentar nada novo, como dizem alguns estudiosos, mas vem restabelecer algo que estava perdido, a essência, né? Porque é muito comum a gente se perder da essência, é um fenômeno muito comum isso, tá bom? Então, vamos lá para o nosso último verso. Vamos ao canto. Quem quiser cantar, já vai se preparando, né? Ouça aí com plena atenção, para depois a gente. Para depois eu convidar, né? Eu vou convidar, sempre convido duas pessoas para cantar, ok? Então vamos lá. Bhagavad Gita, último capítulo, 18, versos 65, tá bom? Já lemos aqui os 54, 55, eu acho, e agora os 65. São os últimos versos, né? São os últimos versos da Bhagavad Gita e chegando próximo da conclusão. E aí a gente vê a ênfase da Bhagavad Gita também nesse aspecto, né? Como conclusão da obra. Ouçam com plena atenção, repitam depois de mim. Vou aqui tentar fazer o meu melhor, em termos de pronúncia, tá? Mana bhava mad bhakto mana bhava mad bhakto madhyaji
namaskuru. Madhyajimam namaskuru. Mame vaishyasi satyante. Mame vaishyasi satyante. Pratijane priyosime. Pratijane priyosime. Ó, mais uma última vez, eu vou ler as quatro linhas, tá? Vocês repitam, depois chamamos duas pessoas aí. Mana bhava madbhakto. Madhyajimam namaskuru. Mame vaishyasi satyante. Pratijane priyosime. Bom, vamos lá. Duas pessoas. Quem quer se voluntariar aí? Glau. Mana bhavat mad bhakto Majajimam namaskuru Mame vaishyasi sachante Pratijane priyosime. Tá bom. Muito bom. A Glau está chegando aqui, mas já chegou chegando. Glau, vou pedir para você me repetir essa palavra aqui que eu quero ouvir com atenção. Repita essa palavra aqui. Satyam Qual é a outra? E essa aqui? pratijamne. Ok. Eu acho. Você é gaúcha? Não, mas peguei Ah, um pouco. Peguei um pouco onde já. você é? Eu sou paulista. Ah, é por isso. Tô notando. Você não é uma gaúcha autêntica, de Não, galocha, não? não, sou de Galocha. Não, não, não. Presta atenção, sempre ressalto. É assim que a gente aprende, tá? Como eu falo, a gente tem que ensinar aquilo que o aluno tem dificuldade, não o que ele já sabe. Então, eu reparei que você está falando esse som aqui
é um pouco palatal. Palatal quer dizer quando a língua ela vai um pouco mais para o céu da boca. E ele é um som linguodental. O que quer dizer isso? A língua se encosta atrás do dente superior, né? Então, acho que no encontro passado eu falei. Repitam. Tá, 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 tá. te, te, T, ti. ti, No mesmo ponto de articulação, a língua atrás do dente superior. Tá, te, ti, to, tu. Esse é o exercício que vocês têm que fazer para fixar esse som. Tá, te, ti, to, tu. O que que a gente faz? A gente faz tá, te, sh. Se você fizer isso, você vai perceber o que acontece. A língua ela retrai e vai para o céu da boca. Tá, te, sh, to, tu. Tá bom? Então temos que falar tá, te, ti, to, tu. Como os curitibanos falam, os gaúchos não sei se falam tanto assim. Tanto. Quem pronuncia muito bem são os curitibanos. Esses sim, os curitibanos, assim, raízes mesmo, né? E os nordestinos também costumam falar minha tia, né? Então é um som linguodental, tá bom? Tudo bem, Glau? Satyam. Satyam. Tem Sat, a língua lá no dente, lá, Satyam. Prati, Jani. Ok? ti. Tá. Nunca mais você vai esquecer isso. Agora, quem mais? Vandineia, quer cantar ou quer perguntar? Eu quero, se não tiver outra pessoa, eu quero. Mas se Não, tiver outra pode pessoa cantar aqui, sim. Pode cantar porque de sim. vez em quando eu tenho oportunidade, mas se tiver alguém aí, eu abro, eu abro mão. Vai lá, vai lá. Vai lá, vamos lá. Mamana, Mamana Bhava Matpakito Machachi Mam Man Namaskuru Mame Vaishyasis Satyam Te Pratichane Priyo si, de novo. Pratichane Priyo Sime. Peguei carona aí com a sua Muito explicação. bem. Agora você ficou encucado com esse negócio do tia aí, né? Satyam. É porque Satyam. realmente o ti, ele vai, o automático vai para o ti, né? Mas é ti, é o É isso. dental. Tem até a gente é possível até explicar por que acontece esse fenômeno, sabe? Dá para explicar bem. É uma questão fonética. O que acontece? O som i é palatal, a vogal i é palatal. O som a consoante t pura, ela é linguodental, mas o i é palatal. Então, a gente tem que ir para o dente e não vir para o i. A gente tem que levar lá para frente e não vir para trás. A gente faz isso, né? Porque o i puxa. O i, que é um som palatal, ele puxa o t. Por isso que acontece esse fenômeno, né? E mais uma atenção aqui, que é o mesmo fenômeno, mesmíssimo fenômeno, ó. Di, Madhya, Madhya. Tomar esse mesmo cuidado, a gente faz a mesma coisa. Dá, façam aí em casa esse exercício aí, com o microfone fechado. Dá, de, di, do, du. Porque a gente faz a mesma coisa. Da, de, di. A gente traz de novo. É o mesmo fenômeno. O i puxa. É o i que puxa a consoante. Tá bom? Então é Mas da, de, di. quando é precedido de J, aí não tem como, né? Não, não. O J é palatal. O J é palatal. Ele é J. palatal. Já, je, ji, jo, ju. Só que o que a gente faz? A gente faz esse som com som de J. Mad, 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 mad. E é mad.
Madhya. Essas são justamente as dificuldades do pessoal do Sudeste brasileiro. O pessoal do Sudeste é que tem mais dificuldade. Carioca, então, não vou nem falar. Não sei se a Sundarangue consegue cantar isso. Sabe cantar direito, Sundarangue? Também sou carioca, professor, e estou na maior É. dificuldade Então, aqui. então, quero ver se algum carioca sabe cantar sânscrito sem ser carioquês. Vamos ver. Vamos lá, Sundarangi. É mam. Ah, quando eu falo sai o texto. Peraí, deixa eu. Vamana bhavamad bhakto madhyaji manamaskuru. É porque, deixa eu pegar o texto aqui, professor. Pratijani priyosime. Porque quando eu falo, o texto sai aqui do vídeo. Deixa eu pegar aqui. É. Mamana bhavamad bhakto madhyadi manamaskuru mame vai se satyante pratijani priyosime. Eu acho que essa Sundarangi não é carioca. Não, professor, porque eu já. É carioca do Paraguai. Isso aí é carioca do Paraguai. É que não é de hoje que eu fico atenta para essa questão, entende? Que o T, isso aí que o senhor está falando aí, eu já ouvi várias e várias e várias vezes, uma hora entra, né? É isso. Tá bom, gente. Muito bem, tá bom? Só dar uma reforçada aí nessa dificuldade natural mesmo. É muito natural para nós. E aí é que a gente tem que treinar, entendeu? É como no piano. Quando você tem que treinar aquela parte que você não consegue ter fluidez. Onde você tem fluidez, tudo bem. Mas quando você não tem a fluidez, ali é que você tem que parar e treinar, e treinar, e treinar. Que nem aqui. Para ti, para ti, para ti, para ti. Eu faço isso muitas vezes. Tá bom? Então, vamos lá, vamos para as próximas análises. Tudo bem, gente? Já foi uma liçãozinha de fonética aí hoje. Agora vamos para o Sandhi, que também é a fonética, né? Que é a eufonia, né? Os encontros agradáveis de som, o que fica agradável para o ouvido, né? Então aqui temos primeira regrinha de Sandhi. A palavra é mat, mat, com T, mat. A palavra seguinte começa com M, maná, ok? Aí tem uma regrinha que é fácil de memorizar. Talvez vou dar uma palavra aqui que alguns talvez conheçam e vai ajudar. Quando o T é seguido por uma das nasais, e aí, mas M é nasal, né? M também é a nasal do grupo labial, né? Então, N e M são consideradas nasais. Então, sempre que o T é seguido por uma nasal, ele se torna N. A palavra mais conhecida nossa aqui, assim, é Jagat Nath. Nath. Aqui é uma palavra bem conhecida. Jagat Nath. Nath significa Senhor e Jagat, universo, né? Como palavra composta, Senhor do universo. E como é que a gente normalmente vê essa palavra? Já com a regrinha de Sandhi, fica assim: Jagannatha. Tá vendo? O T, porque é seguido de uma nasal, vira N. Jagannatha. Mas aí, por regra de Sandhi, Jagannatha. É o mesmo fenômeno que está acontecendo aqui.
Maná. Aí vira man, maná. Professor, só um instantinho. O senhor colocou essa letra do nata é um N, né? Que o senhor botou É, embaixo. Aqui é N, né? Desculpem-me, é um N, tá? Jagannatha, por causa da regrinha de Sandy. Então, T seguido de N ou M vira N, tá certo? Vamos para a próxima. A palavra é manar, manaha. Termina com visarga, né? Alongo visarga. E aí é seguido por uma consoante sonora, e aí ele vira maná, né? Inclusive, na aula passada, o Marcos ainda perguntou, né, por que que acontece isso e tal, e eu ainda falei, ó, em alguns casos, acontece que o Visarga some, né? Se esse A fosse breve, ele se transformaria em O, mana, mana. Ele se transformaria em O. E porque é seguido de uma consoante sonora. Mas como ele é longo, aí ele some o Visarga. Então acontece assim, como eu falei, eu expliquei para o Marcos na semana passada. Realmente eu não sei se é uma regra que eles determinaram para diferenciar um do outro ou se tem realmente, de fato, explicações por que em alguns casos desaparece, por que em alguns casos vira O, etc, etc. Mas o fenômeno é que acontece isso. Sundara, você tem uma pergunta? Sim, eu tenho uma pergunta. É porque eu fiquei ali presa ainda no Jagannatha. Inclusive, Jagannatha, ontem a gente teve uma reunião e falamos muito do seu Jagannatha. Então, e domingo aqui no Rio foi, domingo passado foi o Rateatra, seu Jagannatha foi às ruas, então estou muito envolvida com o seu Jagannatha. Aí, só para querer, o senhor colocou que Jagá é universo e Nata é Senhor, é isso? Isso, isso. Então, assim, quando a gente quiser saber o significado das palavras, existe, assim, a nível de internet, dicionários em sânscrito que a gente possa consultar? Hoje em dia já tem muita coisa na internet. Eu não sou uma pessoa muito tecnológica, né? Na verdade, eu sou bem pouco tecnológico, mas já tem, e tem muita coisa, e tem, nossa, tem tudo na internet. Eu posso depois compartilhar alguma coisa com vocês. Mas o que eu acho que não tem é sânscrito português. Isso eu acho que não vai ter. Ah, não, Realmente se tiver sânscrito em inglês já. eu acho que não tem nada assim em termos de dicionário em português, que eu saiba, né? Não sei, hoje em dia tem tanta coisa, mas a turma depois pode compartilhar comigo. Se alguém souber, se alguém descobriu alguma Se coisa, depois, então, compartilha se aí. eu puder lá no grupo colocar alguma indicação de Sim, na sim, internet, farei isso. usando em inglês. Obrigada, só isso. E tem coisas maravilhosas. Então vamos lá aqui. A palavra é mat, mat, com T, seguida de consoante sonora. T é surdo, B é sonoro. Aí o que acontece? O T se transforma em D. Madbhakta. Madbhakta. Como, por exemplo, Bhagavad Gita. Olha, outro exemplo aí. Com esses exemplos conhecidos, às vezes fica fácil da gente lembrar da regra. Por exemplo, a palavra é Bhagavad, Bhagavad, Bhagavad Gita. Essa é a palavra. Bhagavad com T. Vocês estão vendo? Vocês conseguem enxergar aqui? Estou escrevendo pequenininho, mas acho que dá para ver, né? Então, Bhagavat. Como ele é seguido por um som sonoro, aí ele vira D. Bhagavad. Bhagavad. Mesma coisa, ó.
E a leitura dessa palavra composta é igualzinho a Jagannath. Canção do Senhor. Bhagavat é um termo muito complexo, assim, que a gente poderia traduzir como Senhor, né? Também como Nat é Senhor, Bhagavat, Deus, né? Vamos colocar assim, para diferenciar de Nat. Bhagavan é o Deus em forma pessoal, né? Então, a canção de Deus, ou Bhagavat é outro nome de Krishna também, né? Então, a canção de Krishna. Tem várias possibilidades de tradução aqui. Mas só para vocês observarem o fenômeno aqui, que T seguido de sons sonoros, som sonoro é o som que é a consoante que vibra as cordas vocais. Essa é a definição técnica de sons sonoros, consoantes sonoras. Então, Bhagavad Gita. Tudo bem? Aí o senhor falou Gita, assim, né? Porque lá no simpósio. Gita. Ah, tá. Pois é, eu lembrei lá do Prabhu que falou. É, Gita. Ah, tá, tá Então, bom. lembre-se, para lembrar da pronúncia, basta lembrar o Raul Seixas, né? Que cantava Gita, Gita. Por quê? Se eu disser Gita, aí eu estou dizendo o masculino. É o masculino. E tem outro significado, é o particípio da palavra. É cantado. Gita é cantado. Gita é o substantivo. Canção. Muda o significado. Gita, Gita, cantado. É o particípio passado do verbo cantar. E Gita é o substantivo que significa canção. A canção de Krishna, a canção de Deus, etc. Aqui outro Sandhi, Bhakta, né? Termina com A Visarga, seguido de uma consoante sonora, e aí virou O. Virou O aqui. Bhakto, Madhyadi, Mam, Namaskuru. Aqui é aquele fácil, esse aí é o mais fácil de todos. M seguido de consoante, recebe um pontinho, vira nasal, anúsvara. Esse verso é cheio de sandhi, né? Assim, tem muito sandhi aqui. Agora aqui, ó, esse aqui, muito fácil também. Mame, mame. M seguido de vogal, não muda, continua labial. Mame. E a gente, quando pronuncia, pronuncia junto. Ma. Inclusive, nesse caso, é bom saber ler o Devanagari, porque aí em Devanagari você não tem dúvida sobre pronúncia, porque em Devanagari está escrito ma, me, e não man, e, man, eva. Não está escrito man, eva, mas sim ma, meva, que é como a gente deve pronunciar, tá? Ligando o M aqui. Aqui a próxima Sandhi é eva, eixa-se. A mais E. A mais E vira ai. A mais I vira E. A mais E vira ai. Por isso, e vai se. Próximo, satiante. M seguido de consoante, recebe um pontinho, vira anúsvara, tem som de nasal. Satyante, satyante. Pratijani, priosime. Aqui é priya, mais assim. Aí tudo se aglutina num só O. Priosi. E na hora de cantar, junta tudo, lembra? Priosi. Você junta tudo, né? Porque aglutinou esse A com o próximo A e o Visarga aí sumiu. Priosime.
Priosime. Professor, esse sinalzinho que tem em cima do S seria o quê? O nome dele? Isso aqui é um apóstrofe. É um apóstrofe, porque o A foi engolido do ACI, aqui era ACI. Ah, tá. Esse. Ele foi engolido aí, né, por uma aglutinação. Ele aglutinou tudo e comeu esse A aqui, por isso que a gente substitui por um apóstrofe só para poder indicar que ali tinha um A, tá bom? Priossi. Esse verso é premiado em regra de Sand, é cheio de regras, cheio de regrinhas. Mas ainda assim são as mais básicas, tá bom? Ainda estamos nas mais básicas. Tem muitas outras que são mais raras. Tudo bem? Podemos passar para a próxima. Professor, Próximo. posso falar só uma curiosidade, assim, né? Uma coisa interessante. O senhor está estudando hoje esse verso com a gente, né? Quer dizer, nós que estamos estudando, né? O senhor está mostrando para a gente. E no curso do Prabhu Lokachaksy, ele falou um verso que é muito semelhante a esse, e só muda o final, né? É o 934. A gente estudou esse na quarta-feira. Muito interessante, achei interessante que ele também começa Mamaná, Mad, Bhakto, Mad Maria Yadi. de Mana masculino. É igualzinha. A primeira linha é igualzinha. Aí depois que muda, né? Não, e o Mame vai Xiaxi ainda é igual. Aí depois que muda. Em vez de Satyante, aí é Uktuaivam. Aí muda depois. Mas é Só muda essa interessante. partezinha aqui. Você muda só essa parte. É no finalzinho, né? Muito legal o Bem Krishna ter repetido isso, né? Eu achei interessante. Achei interessante também ele ter falado quarta-feira esse verso e só tá passando esse pra gente. Só uma. E ele deu aula a aula do simpósio dele também, ele analisou esse verso. Se você está lembrada, ele analisou o 934, quer dizer, ele analisou o 934 porque ele disse que nisso consiste a essência da mensagem de Krishna. Então, por isso também está aqui como tema do Bhakti Yoga, né? E eu já peguei lá do final do livro para mostrar que na conclusão da obra isso é reiterado. Tudo bem? Glau, você levantou a mão? Sim. Sim, professor. Por favor, o senhor pode explicar novamente o desdobramento de Pratidjani? Porque tem o nhan, né? No Ah, meio da. tá. Espera um pouquinho. Eu vou entrar agora na análise das palavras, tá? Aí eu vou destrinchar todas elas, tá Tá bom? bom. Vamos Obrigada. analisar todas elas, não só essa aqui, mas todas. Ok? Então agora vamos para as palavras, que eu amo as palavras agora, vamos para lá. Podemos já analisar aqui o que não falta, o que não falta nesse verso é man. Olha só, presta atenção quantas palavras parecidas. Man, mud, mud, man, man, me, tá? Então tudo isso aqui, todas essas palavras se referem à primeira pessoa, né? São declinações da primeira pessoa. Então, vamos falar um pouquinho sobre declinação aí para vocês entenderem. Por exemplo, em português, eu digo, eu comprei um livro. Então, eu é a primeira pessoa, né? O pronome na primeira pessoa, eu comprei. O fulano comprou um livro para mim. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Também é a primeira pessoa. Minha aí é a primeira pessoa, mas a gente chama no caso oblíquo, né? Que funciona como objeto da oração. Eu, quando eu uso eu e quando eu uso mim, é uma regra que a gente tem que estudar isso lá em português. Quando eu uso eu e quando eu uso mim. Quando funciona como sujeito, eu uso meu.
Quando funciona como objeto, eu uso mim, né? Por isso que às vezes as pessoas falam, ah, é para eu ou é para mim? Depende da situação. Se a palavra funciona como sujeito, é eu. Se funciona como objeto, é mim, né? Então, tudo isso aqui é a primeira pessoa. Man, man, me, com diferentes significados. Como, por exemplo, eu tenho me, eu tenho mim, eu tenho comigo, eu tenho meu. O que que é isso? Isso é tudo declinação do pronome eu, dependendo de como ele é usado. Se ele é usado com função de sujeito, se ele é usado com função de objeto direto, com função de objeto indireto, como, como um adjunto ou como um possessivo, né? Meu. Então, dependendo de como eu uso, aí eu modifico a palavra. Isso é um resquício de declinação de caso. Porque o que que nós temos em português? Nós temos declinação de gênero e de número. Todos vocês sabem isso. Podem não saber a nomenclatura, mas sabem o que significa. Então, o que que é uma declinação de gênero? Masculino, feminino, né? Menino, menina. Pronto. Declinação de gênero. Ou seja, eu mudo o finalzinho da palavra, eu crio masculino ou feminino. Menino, menina. Só mudei, não mudei a raiz da palavra, mudei a terminação e isso me indica um gênero, masculino ou feminino. Como eu falei no encontro passado, temos um resquício no português também do gênero neutro. Aquele masculino, aquela feminina e aquilo neutro. Então, é um resquício que existe lá no sânscrito. Masculino, feminino e neutro. Então, isso é gênero. E tem também o número, declinação de número. Uma terminação que eu acrescento para me indicar o número. Singular ou plural? Então, meninos, plural. Menino, singular. Certo? Então, isso a gente chama declinação. No sânscrito, nós temos que aprender uma outra declinação, que é a declinação de caso, que é essa que acontece no português com os pronomes. Eu, me, mim, meu, comigo. Tu, te, ti, contigo, teu. Né? Tua, tuas. O, acho que o único resquício na língua portuguesa de declinação de caso se encontra nos pronomes. E é difícil da gente aprender, não é? As crianças se confundem muito com isso. Tem uma música famosa, né? Todo mundo aí conhece, que diz: Beija eu, beija eu. Porque as crianças falam assim, né? As crianças costumam falar assim, as crianças não entendem declinação de caso, se é objeto, se é sujeito. As crianças têm essa dificuldade de entender. Beija eu beijo, beija eu. Tudo se refere a mim. Então a criança ela faz essa confusão. Beija eu, beija eu. Você vê como é difícil a gente, precisa maturidade para a gente saber declinar uma palavra no seu caso, né? Se é sujeito, se é objeto direto, indireto, essas coisas tudo. Entendeu? E a língua sânscrita é uma língua que a gente vê que é uma língua que exige maturidade para você saber, porque você vai ter que declinar não só um pronome, mas todas as palavras você precisa declinar. Então, imagine, é uma língua, a gente vê que é uma língua madura, né, de pessoas cultas e inteligentes que sabem o que é um sujeito, sabem o que é um objeto. O que, na verdade, a gente percebe, eu observo muito isso, né? Embora os linguistas não admitam isso, mas a gente pode perceber que no campo da linguística,
nós estamos regredindo e não avançando. E pode perceber, quanto mais o tempo passa, menos as pessoas sabem conjugar ou declinar ou essas coisas todas. Como, por exemplo, até os verbos, né? Até os verbos. Eu, eu, em vez de eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão. O que que a gente faz hoje, né? Eu tô, tu tá, ele tá, nós tá, vocês estão, eles estão. Ou seja, um empobrecimento, as pessoas não sabem essas coisas, né? E elas vão dizer, beija eu, né? Porque não sabem de fato. Olha, nesse caso, funciona como objeto, então o correto é dizer me beija, né? Me beija, me. Entende? Então a gente pode perceber que nesse campo da linguística a gente vem empobrecendo e não enriquecendo. E esse fenômeno é tão extraordinário que eu vou falar isso mais no curso seguinte, que o sânscrito védico, que é um sânscrito mais antigo, que é o sânscrito da era passada, ele é mais complexo, por exemplo, do que o sânscrito clássico, que é o que estamos estudando. Nós estudamos sânscrito clássico. Mas no curso seguinte, no módulo seguinte, eu vou dar uns mantras védicos, dos tempos védicos, que é o sânscrito mais antigo. E aí ele é mais complexo. Vejam só que interessante. O sânscrito mais antigo é mais complexo do que mesmo esse sânscrito. Isso é um fenômeno muito interessante que está descrito lá nos Vedas, né? Que na nossa era, na verdade, a inteligência iria diminuir. Mas as pessoas falam, não, mas as pessoas estão ficando cada vez mais inteligentes. Não sei, talvez mais tecnológicas, mas não sei se muito mais inteligentes. Isso sim. Devaneios, meus devaneios aí sobre linguística. Então, man significa sempre mim, ou, né, man, mat é mim. Esse man aqui também é mim, esse me aqui é meu, tá bom? Então, todas as palavras que são declinações do pronome eu. Aí depois temos manah, que vem de mente, né? Man é mente. Man quer dizer a raiz verbal pensar. Daí você tem manas, que é a mente, que deu mens em latim. Mente em português. Bhava, que vem da raiz bhu, que deu to be em inglês, né? O verbo be em inglês, que é ser ou tornar-se. Eu vou pular, né, os pronomes aqui. Bhakta, bhakta, que vem da raiz bhaj, bhaj, compartilhar, amar e tal. Aqui no particípio, tá bom? É interessante que a palavra bhakta, bhakta, é o particípio do verbo bhaj. O que que então quer dizer bhakta? Devotado. É a conjugação do verbo devotar-se, né? Então, bhakta é devotado, mas também é o substantivo devoto, tá bom? Mas literalmente ele é o particípio passado que termina com to, né? Aí aqui pulando o mat, quer dizer meu ou mim, yadi, yadi, vem da raiz yad, yad, yad quer dizer adorar. Yad é um verbo que quer dizer adorar. E yadin é a pessoa que adora, né? Para a gente lembrar dessa formação, basta lembrar de yoga, yogin, né? Yoga é o processo, yogin é o praticante do processo. Então, yoga e yogin. Então, yad, adorar. Yadin, o adorador, aquele que adora. Tá bom? A terminação i, tá? Como yoga, yogi, yad, yadi. Certo? Tô vendo uma mãozinha levantada aí. Professor,
Voltando no Bhakto, em cima, que é então devoto, como seria devotar no feminino e devotos no plural? Hum. Aí são as declinações. É, Bhaktin, Bhaktin, Bhaktin. Feminino, Feminino, termina com in. tá? E devotos, bhakta, ele alonga. A longo. Bhak, assim, tá? Se for, Ah, tem um H no final. ele fica Ok. longo. Ele fica longo, bhakta. Bhakta. Ok, Uhum. professor, obrigada. Nada. Então aqui, Yajin, aquele que adora. Man, a mim. Aqui temos um verbo, isso aqui é um verbo, tá bom? Formado, na verdade, por duas raízes. Tem a palavra nama, nama, que é bem conhecida, nama, que vem da a raiz de nama, ou namas, é nam, que quer dizer, o sentido mais original é curvar o tronco, certo? Nama é curvar o tronco. E daí o substantivo nama, ou namas, significa esse ato de curvar o tronco por humildade, né? Então, esse é o significado de namas, que a gente traduz como reverência, como saudação, etc. Vocês conhecem, é uma palavra bem conhecida. E ela está aqui composta, aqui não é um prefixo, aqui são duas palavras unidas. Nama, junto com a raiz verbal kr, que quer dizer fazer. Então, Namaha, Kri, significa fazer reverências. Reverenciar. Portanto, reverenciar. Tá bom? Namaskar. E aqui ele está conjugado no imperativo, né? Reverencia tu. Reverencia tu. Ok? É o faze reverência. Literalmente, faze reverência. Mas em português, é, a gente pode simplesmente usar o verbo reverenciar. Namaskar. Para a próxima aqui, man, também aqui, min, no sentido objeto. Eva, Eva. Não é, nunca é Eva, tá bom? Não existe Eva em sânscrito, não existe o E aberto, sempre Eva. Eva quer dizer de certo, com certeza, de fato. Ou às vezes ele está ali apenas para preencher a métrica. Mas aqui nesse caso dá para entender ele também dentro do significado, vamos ver depois. Aqui depois é o verbo estia-se. Estia-se vem da raiz i, né? Na verdade é um i curto, i. I em sânscrito quer dizer ir em português. E aí ele vai virar e, né? Muda o i, muda para o e, porque é sempre normal essa passagem de i para e. Ele recebe esse xia, que é a terminação do futuro, e o si, que é a terminação da pessoa. Então, em português, irás. E reparem que o si deu o nosso S em português. Bem parecido, né? Assim como em português, ó, reparem como em português eu tenho a raiz verbal e eu tenho essa terminação aqui que me indica o futuro, né? Eu irei, tu irás, ele irá, nós iremos, né? Então isso aqui
indica o futuro e isso aqui indica a pessoa. Então, a raiz, a indicação do futuro, a indicação da pessoa. Tu irás. A mesma coisa está acontecendo aqui, ó. Aqui tem um e, aqui tem um xia, que é o futuro, e aqui tem um si, que é a pessoa. Então, irás. E tô vendo aí umas mãozinhas levantadas. Ashoka Lakshmi. Professor, é, antes que o senhor mude de palavra, esse S retroflexo, eu tenho um pouquinho de dificuldade com ele. Será que o senhor poderia repetir mais uma vez como é que fala esse S retroflexo, por Então, favor? a regra é sempre a mesma. Todo som retroflexo, o que que a gente faz? A A gente língua vai para trás. aponta a língua para o cérebro. Por isso que em sânscrito ele é chamado de murdânia, cerebral. Por quê? Não é um som que você faz no cérebro, mas porque você aponta a língua para o cérebro. Então, eu chamo isso do falar caipira. Esse é o falar Uhum. caipira, né? Ou mesmo o falar americano também. A gente fala, esses americanos enrolam a língua, né? O que que ele faz? Ele enrola a língua mesmo, né? Ele não enrola para trás, mas ele enrola para cima. Então, fica como falar caipira. Sempre que tem esse pontinho no som retroflexo, e ele é representado por um ponto embaixo. Então, eu tenho caipira, né? Perna. Isso aqui seria um N retroflexo. Perna. Porta. Mas ele sai E com um som quase de um X aí, né? Ele é diferente dos perda. outros S's. Perda. Yeah. E aqui, exiace. Exiace. Yes. Diferente desse som aqui, né? Esse aqui é o X. Shiva, por exemplo. Shiva. 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 Esse não. Exiace. Você enrola a língua. Yes. Yes. Exia. Parece que a pessoa tem a língua presa, né? Parece que ela tem um problema, mas Quase que é tem que sair um som pelas laterais dessa curva, né? isso mesmo, isso mesmo. Tá, ok. O fenômeno é sempre o mesmo. É o mesmo fenômeno desses outras consoantes, que tem um pontinho embaixo e são retroflexas. O fenômeno é o mesmo. A língua apontada para o céu da boca, por isso esse som se chamam murdânia, cerebrais. Verdade. Ok, professor, obrigada mais uma vez. Nada. Então vamos lá. Agora, próxima palavra, Satyam. Satyam. Aqui é uma palavra Antes de que falar- Desculpa atrapalhar, mas antes de eu passar, o senhor falou o Eva. O que que significa o Eva? Eva significa de certo, de fato, Ah, com ok. certeza. Por isso que eu ponho esse DC aqui, né? De certo, de fato, com certeza. Ah, ok, tá, obrigada. Satyam. Satyam, para a gente destrinchar essa palavra, né? Satyam vem de sat e sat vem de us. A raiz aqui é us. Us. Us é o verbo ser. Como está aqui conjugado, ó. Assim. Tu és. Assim. Tu és. As-me. Eu sou. As-ti. Ele é. Então, us é o verbo ser. No particípio presente de us é sat. Sat é o particípio presente do verbo us. Que quer dizer, poderia ser em português, eu tenho algo parecido. Existente. Porque o particípio presente é aqueles que ficaram no português com terminação de ente ou inte. Então, corrente, fluente, existente. Tá? Então, sat é isso. E daí, como substantivo, né, sat é uma pessoa honesta, boa, correta. Ou também, às vezes, como uma pessoa
Uma pessoa santa também, tudo dessa mesma origem. E Satyam, verdadeiramente, né? Nesse sentido de que se Satya é verdade, verdadeiramente ou realmente, né? Satya é aquilo que é real também, tem esse sentido, né? A palavra Sat é algo que existe de fato, que é real. Então, Satyam como advérbio realmente. Te, aqui é uma declinação do verbo, do pronome na segunda pessoa, ti, né, em português, ti, e tvam, em sânscrito, né, tu, no caso de objeto de indireto, te, a ti. Agora vamos Professor, para Pratidjani. Oi? antes de ir para frente, esse us, né, que é ser, ele é um sinônimo para o por lá de cima do bhava, que também é o verbo ser? Sim, em muitos casos, sim. Vê que bhu chegou nas línguas europeias como be, né, no inglês, por exemplo, e o as chegou no latim, né, como ser. Você pode ver que o bu desapareceu no latim, praticamente a gente não vê no latim, que eu me lembro agora, a gente não vê isso no latim, né? Então ele tem lá nas línguas anglo-germânicas, né, que é o bi. E em português, no latim, a gente recebeu o as, mas ambos ser. Uhum. Pratidjani, que a Glau perguntou. Só um minuto antes, professor, por favor. O, o ti, quando ele vira T, ele ganha esse A, ti. Esse A vem dessa composição ou esse A está em outro lugar? Não, o T é o pronome com a função de objeto da oração. Então, quando eu vou traduzir, porque aqui é as traduções, né, que eu coloco das palavras. Então, como eu posso traduzir T em português? Posso traduzir como T, ou como a ti. Como no caso, por exemplo, Namaste. São duas palavras, né? Namaste. Saudação a ti. Então, o T é o pronome, né? Na segunda pessoa, é o tu com função de objeto, que a gente traduz em português como a ti, ou eu poderia manter até o T mesmo, como por exemplo, Namaste, saúdo-te, saúdo-te, né? Posso manter das duas formas. Mas eu coloquei aqui só para a gente perceber que ele funciona como objeto. Pratidjani. Pratidjani. Como é formada essa palavra pratidjani? A raiz é nha, nha. Essa é a raiz, que quer dizer conhecer, né? A raiz conhecer ou saber também, né? Pode ser saber ou conhecer. Só que quando eu acrescento o prefixo prati, aí ele vai assumir um outro significado que é prometer. Pratidya significa prometer. E ele está aqui conjugado na primeira pessoa da voz média. Da voz média. A voz média na primeira pessoa termina com E. Pratidjani, eu prometo. Eu prometo. Um exemplo de voz média, de um verbo bem conhecido aí para quem já ouviu essa canção. Vande Guru Shri Charanarvindam. Vande, Vande, Vande. A raiz é Vand.
como de Vandanam, orar, louvar, etc, né? E aí, na primeira pessoa, eu louvo, Vande, Vande. Então, Pratijña, na primeira pessoa, Pratijane. Aí tem uma pequena transformação, Pratijane. Sumiu, né? Esse nha sumiu. Sim, Sundara. Oi, professor. Eu achei assim, como é que mudou tanto o significado da palavra? Eu queria Ah, fazer esse... acontece. Acontece. É exatamente como acontece, por exemplo, nas nossas línguas mesmo, principalmente no inglês. Em inglês acontece muito isso, né? Eu coloco uma preposição, e aí muda toda a palavra, né? Então, take. Take pode ser pegar, mas quando eu digo take off, já é descer, descer, por exemplo. Entende? Aí muda tudo, assim, é o mesmo fenômeno. Mesmo fenômeno. O acréscimo de um prefixo pode mudar totalmente. Na verdade, é uma riqueza da língua, porque apenas com cerca de 2.000 raízes surgiram todas as palavras do vocabulário da língua sânscrita. De que forma? Através desses acréscimos aí. Eu coloco uma coisinha, aí eu mudo o significado. Às vezes a relação está bem clara, às vezes não tão clara, né? Pode ser que, com o passar do tempo, antigamente, até teve um motivo para isso acontecer. Mas a ideia é essa mesmo, que os prefixos eles vão alterar os significados para dar vários significados. Quer dizer, com uma mesma raiz eu crio muitas palavras, como o inglês. Take in, take off, take on, take over, entendeu? Eu vou criando 1.000 palavras apenas mudando as preposições. Tá bom? Ok, obrigada. E aqui temos Priya. Priya vem de Pri, que é agradar, né? Então, Pri é agradar. Então, Priya, Priya é a pessoa amada, a pessoa querida, talvez a ideia de a pessoa que te agrada, né? Essa é a ideia. Então, Priya é uma pessoa amada, querida. Se aqui a palavra originalmente era assim, que é a conjugação do verbo ser na segunda pessoa. Assim, lembra até o português, né? Assim. Es. E o me, que é uma declinação aí do pronome eu, no caso genitivo, então é meu. Vê que até quanta coisa parecida com o português, né? Agora vamos para a nossa última análise. Vamos fazer aí a análise sintática, juntar tudo. Ana. Professor, eu sei que o senhor não gosta de detalhamento assim das questões assim mais delicadas, mas eu queria saber só uma questãozinha. Ah, É, tem duas palavras que estão no imperativo, o bava e o uhum, namaskuru, certo? As duas uhum. estão no imperativo. Sim, sim. Uma se transformou, o bu virou ba. Tem aquelas alternâncias todas. E o cri virou cru, mas eu sei que o cri também vira karma, ar, o R vira ar. E aqui virou U. Isso que eu queria. Uru, não sei. Queria que você explicasse rapidamente, assim, só para. Senão eu vou ficar com essa coisa na minha cabeça. Por que que teve Olha, essa. Você consegue falar rapidamente, assim, em geral, só olha, na para. Sem verdade, detalhar. eu não saberia explicar exatamente por que acontece isso, né? Por que que acontece? Assim, às vezes não parece fazer sentido, né? Parecia fazer sentido se fosse cara, né? Para mim faria mais sentido. Se fosse para Porque mim, orei. faria É, mais sentido se fosse cara. é, Porém, é o tipo de conjugação que é irregular na é língua, né? irregular. Ah, Ela não sim, tá. segue Então ele sai fora. regularidade,
Uhum. prevista, né? O que prever seria como aqui aconteceu, por exemplo. É muito comum o fenômeno do U se Sim, desmembrar em AV. É muito comum. isso. O U, ele normalmente ele vira um AV Uhum. e depois um AV longo, assim. Então, Aham. esse é o caminho que trilhou o U, né? O U geralmente trilha esse caminho, porque o U Uhum. e o V estão muito relacionados. E normalmente o caminho do o caminho que o segue, é É o ele ar, né? normalmente vai para e ar. É. Esse é o caminho do né? Uhum. O caminho do U, esse é o caminho do I. É como as palavras se transformam na língua. Agora, Isso. sinceramente, por que que aqui ele virou ur em vez Porque de é irregular. É irregular, então ele está fora a da, gente da, pode, da regra. é o que eu Certo, chamaria de irregular. Agora, em certo. sânscrito, tudo tem uma explicação, é uma língua de tudo tem uma explicação, então pode ser. Mas aí eu vou ter que perguntar para os universitários. Vou Tá bom, consultar meus obrigada. professores se alguém sabe uma explicação para o que isso. Tá bom? Eu só Uhum. saberia Tá, dizer que é um verbo certo. irregular. Tá ok, Tá bom? obrigada. Então, kuru e bhava, como você bem disse, são verbos no imperativo. Então, vamos atrás dos verbos, então, para a gente fazer aquela nossa análise sujeito, verbo, objeto. Então, a gente começa procurando sempre os verbos. Cadê os verbos dessa oração aqui, né? Então, vamos lá. Então, poderíamos já de cara fazer uma coisa, né? A gente sempre separa as duas linhas, né? Então, essa aqui é a primeira linha, né? Essas duas linhas formam o primeiro verso, essas duas linhas formam o segundo verso. Aqui são dois versos, não quatro. Primeiro, segundo. Agora vamos atrás dos verbos. Então, a Ana já apontou, ó, bhava, bhava, bhava. Bhava é um verbo. E o namaskuru, outro verbo também. Então, temos aqui já dois verbos. Esher-se é um verbo também. Irás é um verbo. Tem T. Pratidjane, outro verbo. Assim, outro verbo. Eita, essa estrofe é cheia de verbos, né? Às vezes só tem um, só tem dois. Mas aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Cinco verbos. Cinco verbos vão me indicar o quê? Que eu vou ter cinco orações. Se tem cinco verbos, tem cinco orações. Tá? Então vamos atrás disso. Então vamos analisar. A partir de cada verbo, a gente vai em busca de quem é o sujeito, quem é o objeto. Vamos ver aqui o que que a gente consegue. Agora tem que lembrar uma coisa, né? Bom, o verbo ser, ele é um verbo ah, de ligação que muitas vezes não tem um objeto. Mas vamos analisar aqui, depois a gente vê o que acontece. Então, bhava seria assim, seja, torne-se. Tem duas possibilidades. Seja, torna-se o quê? Seja ou torna-se o quê? Bom, quem é o sujeito? O sujeito é tu. Então, na verdade, aí eu teria que conjugar se tu. Mas em português, como a gente não fala esse quase se tu, em português do Brasil, então seja você, vai, digamos assim. Ou se tu, para quem é muito douto. Então, ou então, torna-te, vai, vou usar o torna-te que fica melhor para a gente conjugar. Torna-te tu. Então, quem é que está falando aqui? Krishna está se dirigindo a Arjuna. Então, sabemos aqui que o sujeito é Arjuna. Tu torna-te.
torna-te tu, manmaná. O que é manmaná? Abre aí o microfone. O senhor achou o tu como sujeito? De que maneira? Que primeiro, para começar, que o verbo está conjugado na segunda pessoa. Entendeu? Aí eu sei que o verbo está conjugado na segunda pessoa. Então, bhava é torna-te. Então, aí eu já sei que torna-te tu. Tu. Tu torna-te. Aqui tem o predicativo do sujeito. Torna-te manmaná. Que quer dizer literalmente o quê? Aqui é, para Ana que gosta, isso aqui é uma palavra composta barro vrig, tá? A Ana entende o que é isso, mas o resto não precisa entender isso, não. Apenas entender que aqui é uma palavra composta, tá ligada por um hífen. Man é mim, e mana é mente, literalmente. Mente em mim. Mente em mim. Literalmente, mente em mim. De trás para frente, né? A mente em mim. Só que isso aqui é um tipo de composto, tecnicamente se chama barro-vrihi, que quer dizer literalmente muito arroz, mas em sânscrito traduzindo é isso, mas em português eu exemplifico isso sempre com o sem teto. Eu sempre martelo na cabeça de vocês. Sem teto. Uma palavra composta, sem teto. O que que é um sem teto? Não é uma casa, é uma pessoa que não tem um teto, tá? Então, sem teto, uma pessoa que é sem teto. Então, mente em mim, a mente em mim não se refere à mente, mas a uma pessoa cuja mente está em mim. É um tipo de composto cujo exemplo em português é o sem teto. Em inglês, eles dão muito o exemplo como redneck. Redneck. Pescoço vermelho. Pescoço vermelho. O que que é o pescoço vermelho? Não é um pescoço vermelho. É um americano caipira que mora no interior, na área rural, trabalha no campo e tem o pescoço muito vermelho, né, de tomar tanto sol. Então, eles são chamados de redneck. Os de pescoço, pessoas de pescoço vermelho. Tá? Eu não estou falando do pescoço dela, eu estou falando da pessoa cujo pescoço é vermelho. Deu para entender isso, gente? Esse fenômeno aqui não é a mente em mim, mas a pessoa cuja mente está em mim. E é isso que Krishna está falando para Arjuna. Torna-te uma pessoa cuja mente está em mim. Por isso que vários autores traduziram como seja consciente de mim. Eu encontrei vários tradutores que fizeram isso. Seja consciente de mim. Porque o que é uma pessoa consciente de mim? Uma pessoa cuja mente está em mim. Tá bom? E esse verbo ele se distribui até aqui, ó. Seja uma pessoa cuja mente está em mim. Seja devotado a mim. Seja devotado a mim. Seja adorador de mim. Aqui vai ter várias possibilidades, né? Você vai encontrar, por isso eu recomendo, traduzam vocês, me mandem depois como vocês traduziriam isso. Torna-te consciente de mim, torna-te meu devoto e meu adorador. Tem várias possibilidades. É importante a gente entender bem e aí depois eu dizer isso em português da melhor forma. Tá? Por isso que traduzir é transcriar, né? Você tem que ter uma criação própria
depois, né? Você entende bem, depois você expressa na sua língua. Então, tudo isso aqui é a primeira parte. Então, esse verbo aqui, ele tem o tu como um sujeito e depois tudo isso aqui com os predicados do sujeito, predicativos do sujeito. Então, torna-te tu uma pessoa cuja mente está em mim, devotado a mim, adorador de mim. Então, essa é a primeira parte aqui, né? Então, essa é a oração que está ligada com esse verbo. E cada verbo vai ter uma oração. Aí depois temos um outro aqui. Manda masculo. Reverencia tu. Também é Krishna se dirigindo diretamente a Arjuna. Reverencia. Então, tu reverencia quem? A mim. No caso, Krishna falando como Deus, né? Reverencia a mim. Aí temos o terceiro verbo. Echa-se. Irás. Quem irás? Tu irás. Certo? Irás, o sujeito é tu. Irás para onde? Para mim. De certo. Então, esse Eva sempre reforça a ideia anterior, né? Irás a mim de certo. Depois temos um outro verbo. Pratidjane. Prometo. Quem promete? Eu. No caso, Krishna que está falando. Eu prometo a quem? Quem é o objeto? A ti. Eu prometo a ti realmente. Eu realmente prometo a ti. O que que ele realmente promete? É isso que foi dito aqui. Que tu irás a mim. Né? Eu prometo a ti realmente. E aqui a gente poderia colocar que essa oração, ela é o que ele promete, né? Eu prometo isso a ti. Isso aqui, que tu irás a mim, eu te prometo. E temos aqui um terceiro verbo que é o assi. És. Quem és? Tu és. És o quê? Meu querido, meu amado. E aí tem vários tradutores vão colocar algumas conjunções aqui, né? Porque és meu amado, eu te prometo realmente que tu irás a mim. Então, às vezes a gente faz essas conexões porque uma poesia, às vezes ela omite certas palavras, né? Às vezes uma conjunção ela vai omitida e aí você deduz o que está ali. Deixa eu recapitular porque eu acho que esse foi um dos versos mais ricos em orações que eu já mostrei aqui, tá bom? Normalmente tem uma, duas orações, mas esse aqui tem 5 orações, porque cada verbo tem uma oração. E eu tenho que buscar quem é cada oração, né? Então, a primeira oração. Mas se a gente analisar, analisando parece complexo, mas se a gente vê, é simples, ó. Torna-te o quê? Uma pessoa cuja mente está em mim, devotada a mim, adorador de mim. Pronto. Então, é isso que a pessoa deve tornar-se. Depois, reverencia, tu reverencia a mim. Terceira, irás a mim de certo. E não é irás de certo a mim, porque o Eva está modificando, ele está reforçando o man, tá bom? E não o verbo, que ele reforça o que vem antes, tá bom? Em sânscrito é sempre assim. Irás a mim com certeza. Quer dizer, irás a mim com certeza. Não é que irás com certeza a mim, é irás a mim com certeza. E não a outra pessoa ou outro lugar.
Quarto verbo. Eu, implícito, prometo a ti realmente isso aqui, né? Então, isso aqui, isso também é uma oração, acho que subordinada, substantiva, objetiva, direta. Se a Márcia me ajudar, eu acho que é isso. Porque ela funciona como objeto direto dessa oração. Eu prometo isso a ti realmente. Então, essa oração, ela também funciona como objeto direto dessa. E a última, és, tu és, meu querido, meu amado, tá bom? Tu és meu amado. Versinho exigente que eu deixei para o final desse estudo, porque ele é um verso bem mais exigente em termos de riqueza aí, né? De gramatical mesmo, né? Sintática e tal. Mas eu acho que, apesar dessa dificuldade, como eu falei, a língua sempre tem dois aspectos. É tão fácil que qualquer criança sabe, mas é tão difícil que nem os maiores linguistas conseguem entender tudo. Então, é mais ou menos assim. Mas eu espero que vocês tenham pegado principalmente a mensagem básica, tá bom? Então, esse é o caminho de Bhakti, né? Agora, contextualizando, falando um pouquinho de literatura, filosofia. Esse é o caminho de Bhakti. E o caminho de Bhakti é isso, né? Enquanto o caminho do karma é uma ação, o caminho do jnana é um estudo, o caminho do dhyana é uma meditação, cada um tem o seu caminho, o seu processo, etc. Como se pratica Bhakti? Esse é um verso que trata da execução de Bhakti. Como se realiza Bhakti? Como uma pessoa, né? Porque, como eu falei, Karma Yoga você faz de uma maneira, Jnana Yoga você faz de outra, Dhyana Yoga você faz. Como você presta Bhakti? Como você cultiva Bhakti? E esse verso, que é repetido aqui, como a Sundar falou, ele aparece no 9:34 e aparece no 18:65 com uma leve mudança, só esse finalzinho aqui, mas ele tem a essência da mensagem do cultivo de Bhakti. Como cultivamos Bhakti? Então, tornando-se, poderíamos dizer, pensando em Deus, com toda a riqueza que isso pode querer dizer, né? Pensar na grandeza da natureza, por exemplo, né? Essa natureza gigantesca, magnífica. Isso é uma forma de pensar em Deus também. O próprio Krishna fala isso: eu sou o sol, eu sou a lua, eu sou o oceano. Então, essa meditação sobre a natureza também é uma forma de você estar pensando em Deus. Ser devotado a Deus, o que que é especificamente o caminho de Bhakti? Aí tem toda uma subdivisão em 9 processos, assim como o Ashtanga se divide em 8, Bhakti se divide em 9. A pessoa deve cantar, né, em glorificação a Deus, ouvir glorificação sobre Deus, lembrar-se dessas glorificações e orar, e tem uma série de cultivos, isso é ser um devoto. Madhyadi é adorar no sentido, yad é no sentido de, que se traduz muito como realizar sacrifício, mas não um sacrifício negativo, pejorativo, mas sim uma adoração, né? Por exemplo, oferecer incensos e flores no altar, essa prática tão comum das religiões índicas, né? Budista, jainista, hinduísta, né? Você oferecer flores no altar, você oferecer incenso, você oferecer água. A gente vê muito isso em todas as tradições da Índia. E Namaskuru, né? Reverenciar, que também se subdivide em simplesmente curvar o tronco ou tocar com a cabeça no chão, ou também prostrar-se completamente, significa deitar-se e prostrar-se completamente. São vários tipos de saudação que são oferecidas. Então, aqui tem uma prática e aqui tem um resultado. O resultado será que a pessoa vai alcançar a comunhão com o Supremo, né? Yoga quer dizer comunhão com o Supremo. Então, ela vai
ela irá para Deus, ou seja, ela vai alcançar o yoga, ela vai alcançar a comunhão com o Supremo, seja lá como se entende o Supremo, né? Eu realmente te prometo isso porque você é meu querido, você é meu amado. Então, Bhakti é isso, é uma relação amorosa entre Deus, não é o Deus mais é, assustador, castigador, mas é um bem-amado, a pessoa, o ser que a pessoa ama, ou seja, não existe esse conceito de castigo, de sofrimento, nada disso. Tá bom? Então, alguns elementos aí sobre Bhakti que eu deixo para vocês refletirem. Eu vi só uma mãozinha levantada, Márcia. Reverências para Bu, reverências aos devotos. Só para lembrar a questão do imperativo, né? Porque, como eu sou muito gramatiqueira, e às vezes a gente sempre. Quer dizer, às vezes sempre é ótimo, às vezes a gente esquece. O imperativo não necessariamente ele é uma ordem, como a gente aprende na escola. Pode ser uma sugestão, pode ser um aviso. Então, quando eu digo torna-te tu, você se torna meu devoto. Eu estou sugerindo, eu estou dando um aviso para você. Quando eu falo reverencia tu, você reverencia. Por isso que a gente chega a um sujeito. Em relação ao verbo ser, né? Serás amado. Amado tu serás amado. Tu é o sujeito, serás é o verbo, amado é o predicativo do sujeito, é uma qualidade, é uma característica. Para a gente tirar um pouquinho, desmistificar essa questão de que imperativo é só ordem, imperativo é sugestão, imperativo é um conselho, tá? Eu já me coloco à disposição para quem tiver alguma dúvida em relação a português, que isso eu me garanto. Pode até colocar no grupo, não tem nada a ver de aula, não, só para a gente ir trocando, porque eu acho também interessante esse tipo de troca e é isso. Isso, aí entramos na análise, mais uma análise É, gra- literária, é gramatical mesmo, né? ela é gramatical, mas assim, entramos também, eu quero dizer que entramos em outros níveis, que é esse nível que, qual é a leitura que você faz disso, né? Como você lê isso? Isso é uma ordem, faça isso, né? Como uma ordem militar, ou é um conselho, né? Na minha, aí sim vai entrar a leitura e interpretação. Mas na minha leitura geral da Bhagavad Gita, a leitura geral, né? Porque aí a gente também tem que entender a obra como um todo. A minha visão de Krishna é que Krishna ele é muito, ah, ele é um mestre, né? Ele se coloca como um mestre de Arjuna, mas eu não sinto em Krishna uma imposição, né? E nem é só porque, é claro, podemos ler esse imperativo como uma ordem militar, até porque ambos eram militares. Será que Krishna não está falando aqui como um militar? Ambos eram militares. Ele aqui se posiciona como inferior a Krishna, né? Arjuna, logo de início, ele se entrega, ele se rende, né? Usando os termos militares, ele se rende a Krishna. Ele fala, sou Prapana, ele fala, literalmente eu me aproximo e caio aos seus pés. Isso é a palavra Prapana. Então, dá um pouco essa ideia, né? Se a gente considerar que é uma relação de militares, né? Que eles estão falando de militares, então dá essa ideia de rendição, entrega e ordem, né? Então, faça isso. Mas eu acho que Krishna é aquele mestre, aquele coach, né? Spiritual coach perfeito. Ele tem a força dele, mas eu nunca percebo em Krishna
toda a literatura que eu leio de Krishna, não só a Bhagavad Gita, mas várias outras obras onde Krishna fala, é assim, é o estilo, a estilística de Krishna. Krishna, ele nunca fala irado. Toda vez que Krishna é retratado, ele diz assim: Krishna com um sorriso disse. Ou seja, isso não é à toa, não é por acaso que o autor colocou que Krishna falou com um sorriso. Porque, ou seja, ele estava isento de ira, né? Não é como a gente, às vezes, quando dá uma ordem irado e não. Então, Krishna sempre deu um sorriso e falou. Isso é muito comum. Então, o Krishna realmente é um grande sábio. Então, ele nunca está tomado pela ira. Isso é uma característica de um sábio. Né? E você pode ver pela sua expressão, pelo rosto dele afável, sorridente e tal. E também podemos perceber que no final da obra, se a gente for aqui um pouquinho mais adiante, né, a obra está quase acabando, ela vai acabar lá no 78, verso 78. Mais adiante, Krishna vai dizer: Você entendeu o que eu disse? Krishna pergunta: Você entendeu? Então agora faz o que você quiser. Eu acho isso magnífico da parte de um mestre que é uma autoridade, que não precisava falar isso. Ele podia muito bem ter dito: siga minhas ordens, cumpra minhas ordens. Não, ele falou: agora, você tem ainda alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, que você quer que eu explique melhor? Arjuna diz: não, agora eu estou totalmente satisfeito. Então ele fala: agora faz o que você quiser. Então isso é muito indicativo de quem é o mestre verdadeiro também. Ele não é impositivo, ele não vai querer controlar a sua vida, ele vai dar conhecimento para que você tome a melhor decisão, tá? E outras coisas também, né? Ao longo da obra você vê vários elementos, como quando, por exemplo, Krishna fala várias vezes, Matir Mama, minha opinião. Ele não precisava falar a minha opinião, ele falar, é isso, compra, faça isso. Mas ele fala, olha, eu acho isso. Então são vários elementos, né? São vários elementos que eu extraio da obra para fazer a minha interpretação de como é Krishna. Para E mim, também, ele é um professor, mestre sábio e muito bondoso. Ele combina força, firmeza, mas ao mesmo tempo doçura também. E e deixa também a gente vê seu aí amor. um discurso de aproximação. Ao mesmo tempo que é imperativo, que eu falei que não necessariamente é uma ordem, nós temos um fenômeno linguístico, que é uma coisa que eu também gosto muito. Krishna, como foi colocado pelo Senhor, ele te dá uma alternativa, várias alternativas, né? Então, se fosse você entendeu, em inglês, como é que seria isso? Eu poderia dar uma afirmativa, you understood, did you? Né, isso, e perguntar a ele. Em português, você entendeu? Agora, em sânscrito, você tem aí, prometo que serás meu amado. Mas aí tem Não, outras prometo porque és meu amor, não que serás. eu É, estou porque és colocando meu no amado, eu futuro, te prometo é, e prometo que és meu amado. Então, não, assim, não. És meu amado. Por isso eu te prometo, porque você é meu amado, eu te prometo tal coisa. sim, foi colocada poeticamente o porquê. Então, assim, é um fenômeno linguístico, como a gente estava falando, a linguagem está empobrecendo? Está. O WhatsApp, por exemplo, é um grande vilão para isso. Cabe a gente saber utilizar. Eu não, pouquíssimas vezes eu admito o VC, o tá, o tô, mas assim, o fenômeno linguístico está aí. Como você se reporta a alguém e como você passa essa mensagem sem ser, aí já entrando na cultura mesmo, agressivo, sem querer ser persuasivo, sendo somente sátia utilizando da verdade, utilizando da realidade, da veracidade, de uma linguagem, de uma comunicação não violenta. Não vou Perfeito, falar mais perfeito. nada. Eu diria que Krishna, ele domina perfeitamente isso que chamamos hoje de comunicação não violenta. Eu diria isso, porque eu estudo especialmente
a estilística de Krishna, né? Afinal de contas, eu sou um aspirante a devoto de Krishna, então eu sou muito atento para estudar toda a literatura falada por Krishna ou sobre Krishna. E uma característica dele, ele é um sábio, né? Então ele sempre é retratado com um sorriso no rosto, ou seja, isento de ira. Então, um detalhe, né? É um detalhe. Vamos lá, vamos que o povo precisa ir, eu também. Vamos lá, última perguntinha. Sundara. Ah, professor, antes de encerrar a aula, se eu poderia repetir a tradução assim do verso todo, porque Todo. tentei fazer a Ó, tradução aqui, ficou meio truncado. ok, ó, presta bem atenção. As 5 orações. Torna-te Uhum. uma pessoa cuja mente está em mim. Torna-te devotado a mim. Torna-te adorador de mim. Estou sendo bem literal. Reverencia a mim, ou me reverencia. De certo, irás a mim, de certo. Realmente te prometo isso, né? Eu te prometo isso que ele acabou de falar. Eu te prometo, realmente te prometo que tu irás a mim com certeza. Porque és meu amado. Aí, como eu falei, cada um tenta dar a sua tradução. É bom fazer esse exercício de se expressar em português, entender em sânscrito e depois, primeiro entende bem o que está dito aqui. Aí depois tenta expressar com as suas palavras. Esse exercício é o que vai fazer vocês darem um salto na língua, tá bom? Vão tentando fazer isso, tá certo? Muito, muito obrigado. Um excelente fim de semana. Aproveitem seu fim de semana intensa e sabiamente. Trabalhando. E na próxima vou divulgar aí, em seguida eu já mando para vocês o novo módulo, tá bom? Vamos estudar alguns mantras védicos, tá certo? Muito Tá grata, certo, professor. Beijo, Namastê, bom final de beijo. semana a Bom todos. fim de semana.